Será que, a partir da observação do medo de outra pessoa, eu consigo aprender a controlar o meu medo? Deixa eu deixar isso aqui mais claro para você. Imagine que você abre aqui no YouTube um vídeo de alguém que está extremamente com medo. Seja medo imaginário, seja medo real, enfim. E a partir da observação que você faz do medo desta pessoa, você começa a entender o seu medo e aprender a controlar o seu medo em cima de algumas técnicas. Será que isso é possível? É exatamente isso que você vai aprender nessa aula, tá? Então vamos lá. Você já me conhece, sabe que eu não gosto de muitos rodeios, as minhas aulas são curtas, né? Mas eu deixo tudo prontinho aqui, tudo organizadinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Na aula anterior, eu falei com vocês sobre a observação do medo do outro, introduzi isso, né? Na primeira aula eu falei sobre os tipos de medo. Na segunda aula eu falei sobre a compreensão do medo, como compreender o medo, e comecei a introduzir essa questão da observação do medo do outro. Porque a observação do medo do outro é uma das ferramentas para controle do meu medo. Tá? Então vamos lá. Imagine só que você esteja agora olhando alguém que está com medo. Suponhamos que você está Você está aqui, tem uma grande parede de vidro, tá? Uma grande parede de vidro, um vidro grosso aqui, e você está do lado de cá. Do lado de lá, você vê pessoas que estão com medo de leões, de pitbulls, de cobras, enfim. E você do lado de cá começa a observar essas pessoas. Ou você está no YouTube, como eu disse, observando. E quando você começa a observar essas pessoas, você começa a fazer algumas análises críticas. O que esse medo está tentando dizer para essa pessoa? O medo daquela pessoa está querendo dizer o que para ela naquele momento? Olha, realmente esse leão, se você não correr muito, esse leão vai te pegar. Se você não fugir de perto dessa cobra, essa cobra vai te picar. Então, o que esse medo está querendo comunicar à pessoa? Tá? Outra questão importante de você analisar quando você estiver observando, e eu quero que você faça essa observação. Vá no YouTube, observe alguém com medo. Tá? Eu gostaria que você observasse, por exemplo, além do que o medo está querendo mostrar, qual é a fonte desse medo? Tá? Essa fonte é uma fonte que só está na cabeça da pessoa. Por exemplo, a pessoa está com medo de uma aranha, a aranha está longe. É na cabeça dela que está esse medo? Ou realmente é um medo real, essa aranha pode pular nela? Entende? O medo do leão é mais um medo imaginário. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo, eu poderia até ver esse vídeo aqui, não sei se eu encontro ele, mas eu estava vendo um vídeo de alguém que estava trabalhando essa questão do medo e colocou dentro de uma paredona de vidro e colocou cobras do outro lado. E a pessoa tinha muito medo de cobra. Então a pessoa ia andando muito rente ao vidro e as cobras ali. E aí, de repente, ela conseguia chegar o rosto no vidro e as cobras lá. Então a cobra estava dela somente aquela espessura do vidro ali. Isso para o cérebro dela fazia um novo arranjo. Tá? E ela ia quebrando esse medo. Eu acho que eu já falei sobre quebrar o medo aqui para vocês, se não está aqui mais à frente, tá? Como uma das técnicas é dividir o medo em pedaços. O que acontece? Esse medo que a pessoa tem nesse momento com aquele vidro ali e as cobras do outro lado, ele é um medo imaginário. Ela sabe, na verdade, que essas cobras não vão picar ela. Porém, ela ainda está com medo. Ela precisa fazer o cérebro dela entender e acreditar a partir do racional crítico que aquilo não vai fazer mal para ela. Agora, também depois que ela eliminar aquela carga pesada do medo com estes exercícios de aproximação, ela não vai poder, no meio de uma selva, de uma mata, de um cerrado, de uma roça, de um lugar, tiver uma cobra, ela aproximar dela, porque lá já é um medo real. Então, vamos entender um pouco sobre essa questão. O que você realmente aprende com o medo das outras pessoas? Tá? O que o medo de uma outra pessoa pode te ensinar? Tá? É importante você aprender isso. Ok? Então, papel e caneta na mão. Primeiro exercício para você. Buscar no YouTube vídeos de pessoas com medo e criticar
Quais são as críticas? De onde vem esse medo? Segundo, o que esse medo está querendo comunicar? Terceiro, é um medo real? Quarto, é um medo imaginário? Que mais? O que eu aprendo com o medo dessa pessoa? Quinto, o que eu aprendo com o medo dessa pessoa? Tá? O meu medo é parecido com o medo dela? Sétimo, sexto ou sétimo, já não sei. É necessário que eu repita essa mesma carga emocional de medo em mim quando eu estou com medo? Haja vista que o medo dela é um medo sem fundamento? Entende? Então você vai criticar e vai trazer para você. Você vai criticar e vai trazer para você. Esta eu acredito que é a primeira técnica desse vídeo, dessa aula. Outra questão importante também é sobre o que esse medo tem provocado em você. O que o medo tem provocado em você? Eu gravei uma aula muito importante sobre os alertas permanentes, tá? O estado de alerta permanente. O que é o estado de alerta permanente? O estado de alerta permanente é aquele estado em que uma pessoa, por mais que ela esteja num restaurante, no aniversário da filha, a vida tá boa, tá tudo certo, mas ela internamente está num estado de alerta permanente. Ela tá achando que a qualquer momento, minha cadeira tá descendo aqui, peraí. A qualquer momento, alguma coisa vai acontecer. A qualquer momento, uma catástrofe. Então, o que o seu medo tem causado em você? A sensação de fatalismo? A sensação de alerta, estado de alerta permanente? A sensação de que você sempre olha mais para o negativo do que para o positivo? A sensação de que você olha mais para as impossibilidades do que para a possibilidade? Tá? Então, é uma outra crítica que você precisa fazer. O que o meu medo, o que esse medo que eu tenho está comunicando a mim? Tá? Gente, para você que está me assistindo aqui no YouTube, a nossa aula termina aqui. Tá? Agora, essa aula continua para os meus alunos que fazem parte dos métodos que eu tenho dentro da Hotmart. Tá? Se você quiser ser um dos meus alunos e se você quiser participar dos meus grupos, tá muito fácil. Aqui embaixo no YouTube tem vários links. Tem link de livros gratuitos para você. Aqui tem link dos grupos gratuitos também. Aqui tem links dos próprios programas, tá? Mas de agora para frente a aula é restrita para um grupo seleto de alunos que eu tenho. Desejo que você se desperte, venha para fazer parte desse grupo de alunos que estão aprendendo a controlar o medo, eliminar a culpa, aprendendo a perdoar, aprendendo a resolver os problemas de ansiedade, enfim, são vários métodos que nós temos e estas aulas vão direto para eles, ok? Forte abraço para você que está aqui comigo no YouTube e eu continuo aqui com os meus queridos alunos, tá bom? Meus alunos queridos, agora a aula vai ficar um pouco mais profunda para vocês.